E hoje a gente, semana passada, leu o capítulo 2, no início dele, que fala sobre uma relação de 4 amigos que levaram um paralítico até Jesus. E a conversa da semana passada girou em torno disso, né? Sobre amizades espirituais, foi o tema que eu dei na semana passada. E eu sugeri, ao final da palavra, que as pessoas procurassem, ligassem umas para as outras, fizessem encontros de oração, encontros de espiritualidade. E o tema que eu dei para a mensagem de hoje é o Deus dos pecadores. O Deus dos pecadores. E quando a gente, por exemplo, fala de teologia, quando a gente vai estudar teologia, a teologia ela se ocupa sobre principalmente o tema quem é Deus. Teologia, a palavra tel significa Deus em grego e logos significa discurso, palavra, conhecimento, né? E quando a gente vai conversar sobre quem é Deus, e é de onde decorre todas as outras coisas, todos os outros princípios, que é o ser humano, que é a criação, qual é a nossa relação com a criação, com a gente mesmo, isso tudo decorre da pergunta, em primeiro lugar, sobre quem é Deus. E aí a teologia, ela tem uma parte importante que é pensar sobre quem é Deus e quais são os seus atributos. Essa é uma pergunta da teologia, né, chamada de teontologia, né, sobre o ser de Deus, sobre a natureza de Deus. E dentro dessa teontologia, você estuda sobre Deus é eterno, Deus é incorpóreo, e você vai atribuindo a Deus uma série de percepção sobre ele, porque de fato a gente não conhece o Deus em si. A gente conhece Deus a partir do que ele se revelou às pessoas, mas o Deus em si a gente não conhece. A Bíblia diz que Deus habita em luz inacessível. Portanto, a gente não vê, digamos assim, Deus, né? E quando a gente pensa sobre Deus de maneira bastante popular, Deus é alguém de barba branca, idoso, sentado num trono e em completa distância do ser humano. Essa é uma visão talvez mais tradicional de quem Deus é. Deus está distante de nós, Deus está longe, está além de nós. E boa parte das igrejas, boa parte da teologia vai atribuir a Deus uma característica, que é a sua santidade. A palavra santidade, ou santo no hebraico, que é kadosh, significa aquele que é distinto, aquele que é separado, aquele que é diferente de tudo e de todos. E isso, basicamente, para dizer o seguinte, Deus é tão diferente do ser humano, Deus é santo e o ser humano é pecador. Deus ele está distante e o ser humano está em outro lugar, e quando a gente quer se relacionar com Deus, a gente ora a um Deus que está longe, a um Deus que está distante, a um Deus que está sempre além de nós, e ele é tão santo, que quase que o ser humano tem medo de chegar perto de Deus, porque afinal de contas há toda uma ideia do Antigo Testamento de que se você chegar perto de Deus, você vai morrer. Né? Havia essa noção no Antigo Testamento de que se um pecador chegasse perto de Deus, ele morreria. E aí temos a expressão famosa do livro de Isaías, no capítulo 6, que diz que Deus é santo, santo, santo. Essa expressão, né, kadosh, kadosh, esse canto kadosh, coloca Deus num lugar muito longe do ser humano. E quase sempre a nossa percepção, a nossa ideia, já que Deus está longe de nós precisamos fazer um esforço enorme para chegar até Ele. Precisamos fazer um esforço cada vez maior para nos aproximarmos de Deus, porque afinal de contas Ele não está perto. E aí todo o Antigo Testamento criou um sistema religioso pesado para que você pudesse chegar à presença de Deus. Ritos, sacrifícios, ninguém chegava diretamente a Deus, precisava de um sacerdote, de uma figura mediadora. E isso tudo para mostrar que você não pode se aproximar de Deus do jeito que você é. Essa era a noção básica do Antigo Testamento, porque se você se aproximasse de Deus do jeito que você é, você morreria. Deus é tão distinto de você que você não pode chegar perto dele. E, bom, se você cumprisse a lei de Deus, né, no Antigo Testamento, você deveria se distanciar dos pecadores, por exemplo. Porque a ideia não é somente que Deus é santo. A ideia é também que se você quer andar com Deus, você tem que se distanciar
das outras pessoas, porque afinal ser santo é se separar de todo mundo. E aí nós temos uma pessoa. Se nós tivéssemos só o Antigo Testamento, a conversa terminava aí. Só que a gente tem uma pessoa chamada Jesus Cristo, da qual faz os cristãos, né? Aqueles que seguem a Jesus. Quem segue a Jesus não é seguidor de Moisés, não é seguidor do Antigo Testamento, ele segue a Jesus Cristo de Nazaré. E a grande questão é que Jesus vai quebrar um paradigma. Isso tudo é verdade se Jesus não tivesse aparecido na história. A gente continuaria se separando dos pecadores, a gente continuaria com o sistema de sacrifício e rituais, mas quando Jesus aparece na história, ele é o Deus que convive com pecadores. E é extraordinária a vida de Jesus. Jesus é a pessoa que permite ser tocado por uma mulher que está com fluxo de sangue, menstruada há muito tempo. O que na lógica judaica, pela lei de Moisés, alguém impuro que toca numa pessoa pura, a pessoa pura fica impura. Mas aí quando a mulher com fluxo de sangue toca Jesus, é ela que sai purificada. Jesus começa a quebrar uma série de paradigmas das pessoas com quem ele anda, com quem ele fala, com quem ele se relaciona. Começa a quebrar esses muros de inimizade que existiam. E Jesus, então, ele fere tão profundamente o moralismo religioso de sua época. E é importante entender o seguinte, gente. As pessoas não eram moralistas simplesmente porque não gostavam de pecadores. Eles estavam cumprindo a lei de Moisés. Eles estavam respeitando a lei de Moisés. Quando a gente olha para os fariseus hoje, a gente pensa, nossos fariseus são pessoas terríveis. São pessoas indignas, são pessoas das quais eu não conviveria. Só que saibam de uma coisa, os fariseus, eles surgem 2 séculos antes de Cristo com a expectativa de trazer para dentro de Israel uma espiritualidade mais organizada. Uma espiritualidade onde eles obedeceriam de fato a Deus. Porque, lembrem-se, por que Israel foi para o cativeiro da Babilônia? O cativeiro da Assíria? Porque eles quebraram a aliança. Então os fariseus estão dizendo o seguinte, nós não vamos mais quebrar a aliança que Deus fez com a gente. Então eles se mantêm puros, na tentativa de cumprir a lei de Deus para que não voltem a serem escravos de outro povo. A palavra fariseu, parushim, no hebraico, significa aquele que é separado. Então eles levam a sério essa ideia de que eles têm que cumprir a palavra de Deus para que eles não caiam em desgraça maior. Só que cumprindo a lei de Moisés, eles não valorizam a vida das outras pessoas. O que é chocante para eles ao lidarem com Jesus é porque eles, no cumprimento da lei, não produzem vida para as pessoas que estão perto dele. Então, eles não suportam a ideia de um Deus que seja gracioso, de um Deus que seja amoroso, a ideia de um Deus que demonstre graça, que demonstre misericórdia, que demonstre o seu amor para com pessoas indignas, para com pessoas que não deveriam ser acolhidas e amadas pela mentalidade das pessoas daquela época. Jesus é esse Deus. E aí pensando, por exemplo, nessa nossa lógica, né, legalista, nessa nossa lógica religiosa, onde a lei ela está sempre à frente da graça, a lei está sempre à frente do favor e da bondade de Deus. A gente tem muitos advogados aqui no nosso grupo, aqui na Viva, né? E essa sempre é uma discussão da Casa Viva, como é que a gente lida com a lei de Deus e a graça de Deus. Bom, Deus não coloca primeiro a lei e depois oferece a graça. Deus sempre oferece a graça o tempo todo. Deus é graça. O amor de Deus sempre vai à frente de tudo. A lei de Moisés não foi dada para qualquer povo. Ela foi dada numa circunstância para o povo hebreu. E ponto final. Ela foi dada para o povo hebreu, para o povo judeu. E de modo que a nossa relação com Jesus Cristo, ela é única exclusivamente por meio da fé e da graça de Deus. Deus, ele se relaciona com a gente por meio de sua graça. E nós nos relacionamos com Deus por meio da fé. Só isso. Mas quando a gente pensa nisso, né, e aí pensando um pouco
também na minha outra área de atuação, que é a psicanálise, quando a gente pensa nesse moralismo, eu fiquei pensando como é que eu poderia articular os pensamentos do Freud, os textos do Freud, com essa lógica moralista, né? Porque o moralista, no final das contas, é uma pessoa rígida. Ele é internamente rígido, ele é internamente rigoroso. É uma pessoa com pouca flexibilidade, com pouca dinâmica interna para a vida, né? E aí, para usar duas figuras neuróticas clássicas, né, que são os neuróticos obsessivos e as histéricas, o obsessivo, Freud diz que ele vive numa espécie de religião mental em que ele se culpa o tempo todo. O neurótico obsessivo é aquela pessoa que vive uma relação com a vida culpada, vive uma relação com a vida como devedor ao mundo e a qualquer pessoa que está perto dele. Não é à toa que essas pessoas vivem pedindo desculpa até por respirar. Sabe aquela pessoa que vai numa festa ou uma pessoa que vai num evento social e diz assim, me desculpa por qualquer coisa, sabe? Quase que como se ela, estando ali, ela já está culpada, estando ali, ela já está em dívida. Bom, esse é o neurótico obsessivo, né? O neurótico obsessivo, ele coloca a lei contra ele. Ele está o tempo todo perguntando no que eu posso melhorar, no que eu posso melhorar. E não à toa a gente vive num tempo em que temos muitos coaches e os neuróticos obsessivos amam uma lei para seguir. Eles amam uma nova regra, amam uma nova lei, amam uma nova dieta para ter que seguir aquilo, porque nessa obsessão em cumprir a lei, ele se sente confortável. Do outro lado, a gente tem as histéricas, né, digamos assim, que é um outro ponto diferente da neurose obsessiva. As histéricas, por outro lado, não colocam a culpa para dentro delas. Para elas ou para eles, né, também temos homens histéricos, a culpa é sempre do mundo, é sempre de quem está fora, é sempre do outro. E não é à toa que as histéricas ou os histéricos têm uma relação com a vida, olhando para fora o tempo todo e procurando dívida nas pessoas. Você fez isso, você fez aquilo. E não é à toa que tem uma piada, né, na psicanálise que diz que a histérica tem uma excelente memória. Ela não esquece de nada. Porque como ela tem que colocar o outro em dívida, a memória funciona perfeitamente, né? Então, ela exige do mundo, do outro, porque é como se todo mundo lhe devesse alguma coisa, né? Pois bem, as nossas dinâmicas internas, né, psicanaliticamente falando, elas são bastante rigorosas. Os dois lados são bastante rigorosos, né? O obsessivo se culpa demais e o histérico, a histérica lida com o outro, com o mundo, com bastante culpa também, com bastante demanda também, né? E, bom, se a gente perguntasse o que alimenta o moralismo? O que alimenta essa dinâmica de vida? Basicamente duas coisas. O orgulho, porque para o obsessivo ele diz o seguinte, se eu cumprir todas as regras, o mundo vai me aceitar. Os histéricos, as histéricas vão dizer, se todo mundo cumprir as minhas regras, aí o mundo fica bom. Pois bem, o orgulho é o sentimento que, digamos assim, ele faz com que a gente se sinta melhor do que os outros. O orgulho é esse sentimento satânico, para usar essa palavra, diabólico, para usar essa palavra, que faz com que a gente tente viver a vida na expectativa de ser melhor do que quem está em nosso entorno. E por outro lado, a rigidez do religioso, do obsessivo, da histérica, esse moralismo todo, no fundo é medo. É um medo enorme da vida, é um medo enorme de lidar com a liberdade da qual Jesus ofereceu a gente. Então, todos os moralistas religiosos são ótimos em dizer não para tudo e para todos. Mas eles não conseguem dizer sim. E não é à toa, e eu sou pastor há tempo suficiente para saber disso, que muita gente começa a andar com Deus, começa a viver uma vida cristã e ao final da sua jornada está cansado e esgotado. Eu lembro que quando eu fui para a faculdade de teologia, lá com os 17 anos de idade, né? Eu, naquela época, estava com uma teologia bastante rigorosa, bastante fechada. E aí eu me lembro que quando, lá em São Paulo, na faculdade em que eu morei, tinha muita liberdade do pensamento teológico, né? Havia muita
liberdade, opiniões diferentes, contradições, debates teológicos. Eu lembro que uma vez eu fui de 5 da tarde a umas 8 da manhã do dia seguinte, debatendo teologia com um amigo lá na faculdade. E aquilo me chocava muito, aquela liberdade toda por um lado, porque lidar com a liberdade é um grande desafio. Mas quando a gente aprende a viver a vida só dizendo não, eu não posso, eu não devo, eu não vou fazer isso, a gente, em algum momento ou outro, acaba se cansando dessa coisa toda. Porque a gente não aprende a dizer sim para a vida. A gente não aprende a dizer sim para as coisas. E não é fácil dizer sim. Não é simples aprender a dizer sim. Aprender a usufruir da vida, sabendo que o que Deus promove para a gente é essa liberdade toda que nos faz, que nos traz alívio. Essa vida graciosa em que eu sei que se eu pecar e se eu não pecar, eu estou diante do mesmo Deus, da mesma graça e do mesmo amor que Deus oferece a toda a humanidade. Então, o resultado do moralismo, da religiosidade, é cansaço, é exaustão, é raiva de Deus. São pessoas que ao longo da história começam a... Tá gravando? Tá tudo certo? Tá ligado? Tá. Ok. Que ao longo da história começam a cansar, começam a desanimar e falam assim, Deus para mim não faz mais sentido, é óbvio. Talvez o seu Deus tenha sido tão rigoroso, tão pesado, que ele não vai fazer mais sentido para você mesmo. Vai te cansar, vai ser ruim para você. E a história que eu quero ler com vocês aqui nessa noite, né, tarde e noite, é uma história muito bela, muito desafiadora, que está em Marcos capítulo 2, versos 13 em diante. Eu vou ler com vocês e eu vou lendo aos pouquinhos para que a gente vá entendendo essa história aqui. Marcos capítulo 2, verso 13 diz assim: Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Sigam-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Acho bela essa expressão inicial de Jesus viu Levi. Ele não viu o cobrador de impostos. Ele não viu a função desse cara aqui. Ele viu o homem. E se tem uma coisa desafiadora para a gente fazer, é ver a pessoa. É enxergar a pessoa por trás dos títulos, das capas, das imagens, da sua conta bancária, da sua fama, da sua reputação. A Bíblia diz que ele viu Levi. A gente geralmente tem tantos filtros para enxergar quem está perto da gente. Quando alguém me olha, eu sempre digo o seguinte, se me encontrar na rua, não me chame de pastor. Assim como também não me chame de psicanalista. Com os pacientes é mais fácil, porque a gente tem um contrato de não ter muita intimidade com eles. Mas como pastor não dá para fazer assim, né? Então, quando a gente se encontra com alguém, a gente sempre pensa no título que ela tem, em quem ela é, no que ela faz. Mas a Bíblia diz que Jesus viu Levi. Para além de todos os estereótipos que esse homem podia carregar, Jesus viu a pessoa. Jesus viu o coração dessa pessoa. E chamou esse cara, que vai ser o autor do primeiro evangelho do Novo Testamento. Porque Levi é Mateus, filho de Alfeu, provavelmente filho de alguém importante. Para dar essa titulação a ele, filho de Alfeu, é porque provavelmente Alfeu era alguém que tinha uma reputação enorme, para que isso seja lembrado no texto bíblico, né? E Jesus olha para aquele homem que estava ali trabalhando, coletando impostos. E Jesus fala, siga-me. Isso aqui já é um absurdo. E daqui a pouco eu vou explicar por quê. Verso 15, mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Os cobradores de impostos
essas pessoas aqui, elas tinham uma reputação tão ruim, repito, tão ruim, que ninguém nem chegava perto delas. E por quê? Essas pessoas, os cobradores de impostos, eles eram traidores da pátria, traidores da nação. Eles eram judeus que trabalhavam para Roma, cobrando impostos do seu próprio povo. Mas não só isso. Eles tinham uma prática chamada de ágio, de onde vem a palavra agiota, em que eles sempre colocavam um a mais nos impostos que eles deveriam repassar para Roma. E quanto era esse a mais, era quanto eles queriam. Bom, se eu pudesse fazer uma paráfrase, assim, uma analogia para o Rio de Janeiro em que nós vivemos, eu diria que eram os milicianos. E você imagina, é claro que o peso social aqui era muito maior. E por que era maior? Porque, basicamente, a população era pequena. Então todo mundo sabia exatamente quem eram os cobradores de impostos. Eles trabalhavam à luz do dia, às claras, eles não escondiam nada de ninguém do que eles estavam fazendo. E a Bíblia diz que Jesus chama Levi, que era o principal dos cobradores de impostos, e vem junto com ele. A Bíblia diz que mais tarde ele vai comer na casa de Levi. E não só isso, começa a vir uma galera cobradora de impostos para sentar na mesa com Jesus Cristo. Isso aqui é muito chocante, gente. Isso aqui é chocante porque os fariseus, como vai aparecer no verso 16, diz assim: quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram aos seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Eles não tiveram nem coragem de perguntar para Jesus. Ele pergunta para os discípulos: por que ele tem coragem de fazer isso? Será que ele não tem vergonha na cara? Será que ele não tem escrúpulo social? Será que ele não está pensando na imagem dele? Bom, verso 17, ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus muda completamente o paradigma de quem é Deus. Até então, todos os judeus estavam vivendo confortavelmente bem, debaixo da lógica: Deus é o nosso Deus. E nós somos os bastiões da santidade de Deus. Nós não nos relacionamos com pecadores porque isso honra o nome de Deus. Até que Deus encarna e começa a andar com gente que esse povo que lia a Bíblia não andava. Isso choca todo mundo. Comer à mesa no primeiro século não é como hoje. Hoje você vai a um restaurante, se você for numa rede de fast food, por exemplo, tem aquelas mesas comunitárias, shopping, por exemplo. Mas no tempo de Jesus, como é até hoje no Oriente, quando você chama alguém para comer à sua mesa, você está dizendo que aquela pessoa, ela é benquista, e não só isso, aquela pessoa, ela comunga do mesmo tipo de vida que você. Você está aceitando ela na sua roda de comunhão, de intimidade e amizade. Bom, diante desse texto eu quero fazer algumas aplicações importantes aqui. Em primeiro lugar, que o nosso fracasso moral, ele não impede com que Jesus nos aceite. O nosso fracasso moral não impede que Jesus te aceite. O nosso erro moral não impede não só que ele te aceite, como também use a sua vida. Jesus chama um publicano, um cobrador de impostos, que vivia na sua roda de amizade com um monte de pecadores. Isso é um grande sinal da graça de Deus para a gente.
A gente tem a tendência a colocar na nossa roda de convivência só aquelas pessoas que ou vão aumentar a nossa imagem, vão melhorar a nossa reputação. Mas Jesus coloca na sua roda de convivência publicanos, prostitutas, gente que cuidava, por exemplo, de animais impuros, de porcos. Essas pessoas fazem parte da convivência com Jesus, assim como gente que frequentava a sinagoga, lia a Torá, orava a Deus e fazia sacrifícios. Isso significa para nós que Deus, Ele não nos exclui da sua graça por absolutamente motivo nenhum. Deus, Ele sempre nos inclui na sua graça. Ele sempre nos aceita. Ele sempre nos chama para perto dele. Pois bem, isso significa dizer que gente que se separou é aceita na comunhão de Deus. A religião nem sempre aceita quem se separou, por exemplo. Quem se divorciou. Tem igreja, por exemplo, que não recasa uma pessoa dessas. Ou, por exemplo, uma pessoa que está viciada. Pode ser no que for. Álcool, droga, viciada. Se Jesus estivesse vivendo com essas pessoas, ele aceitaria ela na sua roda de comunhão. Ou alguém que vive irado e por causa da sua ira destrói tudo e todos o tempo todo. Arruma conflito, briga. Mas Jesus aceita essa pessoa na sua roda de comunhão porque o nosso fracasso moral não nos impede de chegar perto de Jesus Cristo e ter uma relação com Ele. Eu quero ler para vocês um texto que foi escrito por um autor que eu gosto muito, chamado Brennan Manning. O próximo texto aí, isso. Eu vou ler um trecho longo, mas ele diz o seguinte: o escândalo que Jesus causou no judaísmo palestino do primeiro século dificilmente poderá ser apreciado pelo mundo cristão atual. O sistema de classes impôs o rigor. Era proibido por lei misturar-se a pecadores que estivessem fora da lei. A proibição da comunhão à mesa com mendigos, prostitutas e coletores de impostos era um tabu religioso, social e cultural. O teólogo Marcus Borg observa que uma das características mais surpreendentes do ministério de Jesus eram as refeições que ele partilhava com pecadores, ou seja, os párias. Quando Jesus comia com cobradores de impostos também, os sátrapas religiosos se enfureciam porque publicanos estavam entre os piores dentre os intocáveis. No Oriente, partilhar uma refeição com alguém é símbolo de paz, confiança, irmandade e perdão. A mesa partilhada é uma vida partilhada. Terminou aí, né? A mesa partilhada é uma vida partilhada. Isso significa dizer que se, por um lado, Jesus não nos deixa de fora diante dos nossos fracassos morais, sejam eles quais forem, por outro lado, se na sua mesa de comunhão só estão os moralmente corretos, as pessoas perfeitas, as pessoas boazinhas, as pessoas que não fazem nada de errado, é provável que dentro de você haja um religioso moralista. Que, inclusive, pode se achar até melhor do que Jesus Cristo. A nossa mesa, ela tem que sempre ter uma cadeira vazia. Sempre uma cadeira aberta. E aí a gente pode colocar nesse lugar dos imorais, talvez você não coloque uma pessoa assim com uma reputação social muito ruim. Mas talvez o pai, a mãe, o tio, a tia, o avô, a avó, alguém que tenha te feito muito mal. E é impressionante que Jesus traz para perto aqueles que estavam longe. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com todo exclusivismo religioso, todo elitismo, toda a ideia de que existe uma classe de pessoas melhores do que as outras. Por exemplo, isso sustentou a lógica nazista. Nós não podemos aceitar isso. Só que isso é sutil. Isso aparece dentro de nós quando às vezes a gente pensa, bom, se eu tenho um corpo muito bem cuidado e fulano não tem, eu sou melhor do que fulano. É sutil. Se eu conseguir na vida ganhar mais dinheiro do que fulano
é porque eu sou moralmente melhor do que ele. E a gente pode começar a criar critérios morais subjetivos que sempre nos coloca melhor do que alguém. Por isso que eu gosto muito de quando a Bíblia diz para a gente lembrar de que a gente é pó e cinza. De que a gente é feito do mesmo barro, da mesma terra, para onde a gente volta em algum momento na vida. Humildade é lembrar que nós somos humus, nós somos terra, nós somos pó. Então, a gente sempre tem que ter, e nós como cristãos especialmente, um lugar onde os pecadores possam se sentir acolhidos e amados. Sempre. Sempre. Existem muitas mulheres, por exemplo, casadas, que quando chega uma mulher divorciada perto da roda de convivência, as mulheres casadas, você não, você vai para fora. Divorciou, vai pegar o marido de alguém aqui. Isso acontece. Ou quando, por exemplo, chega alguém que tem uma reputação complicada, a gente diz, mas se a gente aceitar essa pessoa com reputação complicada, a gente vai manchar a reputação do nosso grupo. Isso é uma lógica moralista, religiosa, elitista. Se Jesus estivesse preocupado com essas coisas, nenhum de nós estaríamos hoje perto dele. Se Jesus estivesse preocupado com essas coisas, Levi, que num primeiro momento era um publicano, cobrador de impostos, vivia uma vida completamente complicada, não seria a pessoa que teria escrito o Evangelho de Mateus, que teria vivido uma vida perto de Deus, mas isso só foi possível porque Jesus um dia disse, venha e siga-me. As pessoas não são transformadas porque nós somos moralmente corretos ou porque a gente coloca nossa régua moral para todo mundo. As pessoas só são transformadas numa relação pessoal com Jesus Cristo. É isso que muda. É isso que produz o processo de metanoia, que transforma a pessoa de dentro para fora. Quando a gente começa, você está errado, você é isso, você é aquilo, crítica, discursos onde eu começo a nivelar a pessoa para baixo, isso não é lógica do Evangelho. Quantos pais sofrem muito porque os seus filhos, pais cristãos, não querem o mesmo cristianismo que o dele. Às vezes critica, às vezes briga. Pois bem, talvez o que essas pessoas não tenham, não sejam a Bíblia, mas uma roda de comunhão que aceite elas, com as angústias dela, com as histórias dela, os sofrimentos dela, com a mente dela. A gente hoje, eu penso assim, né? A gente tem muitas igrejas. Antes de plantar essa igreja e começar esse processo aqui, eu pensava muito assim, por que eu estou plantando essa igreja? Essa era a pergunta que eu fazia. Antes de eu perguntar por que eu quero plantar uma igreja, eu tenho várias respostas. O primeiro domingo que eu contei um pouco a história, da experiência e tal, mas eu perguntava por que plantar uma nova igreja? Por que plantar uma nova igreja? Sendo que tem... Gente, o Brasil é um país que tem igreja a cada esquina. É muita igreja. Eu pensei, por que plantar uma nova igreja? Por quê? E apesar de a gente ter muita igreja, a gente tem muito show, muito espetáculo, muitos grandes eventos, mas falta comunidade. O que é comunidade? Esse espaço de acolhimento, de amor, de relação. Na semana passada eu falei um pouco sobre isso. Como que as igrejas, muitas delas, não todas obviamente, perderam esse senso de orar pelo próximo. De sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Esse aspecto que é profundamente comunitário da igreja. Gente, isso é muito importante. No final das contas, no final do dia, a gente pode se sentir sozinho e tendo Deus perto da gente. A gente fala, Deus existe, ok, mas eu me sinto sozinho, solitário, angustiado e não tem ninguém que eu possa compartilhar isso. Você pode acreditar em Deus, mas você pode viver uma vida completamente sozinha. Por isso que eu gosto de uma frase de Eugene Peterson, um escritor e um teólogo americano, que ele diz o seguinte, pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Precisam. Não é uma questão, pode ter, não, precisam de pessoas. Quando Deus cria o mundo, lá no Jardim do Éden, tem um mundo perfeito, paraíso, Deus, toda a viração do dia, mundo maravilhoso. Mas Deus tem uma frase que a gente se esquece, não é bom que o homem esteja só.
E alguém poderia olhar para aquilo e dizer, poxa, mas o homem tem Deus toda tarde, não basta. E é Deus quem disse, não é bom que o homem esteja só. Porque quando se tratam de pessoas, pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. O que faz as pessoas se sentirem amadas por Deus, não elas saberem aqui que são amadas por Deus. Elas saberem aqui que são amadas por Deus. O que falta não é gente que diz, eu sei que Deus me ama, aqui. Eu sei que Deus me aceita, aqui. Mas quando ela peca, quando ela erra, quando a reputação dela fica arranhada, se ela não chegar num ambiente onde ela se sinta amada e acolhida, sendo quem ela pode saber aqui, mas nunca vai sentir aqui o que é ser amada por Deus. A gente só sente aqui quando alguém chega pra gente e diz aqui, vem cá, me dá um abraço aqui. Deixa eu orar com você. Mas eu fiz isso, eu sei. Eu não estou aqui como seu juiz. Eu estou aqui como seu irmão, como sua irmã. Ombro a ombro, lado a lado. Como uma comunidade de fé, de gente que se ama. É isso que muitas das vezes falta nas nossas igrejas. Herbert, por que então você foi plantar a igreja? Porque para mim a igreja, e essa é uma frase desse autor do Brennan Manning, que eu gravei no meu coração, a igreja é o lugar para onde a gente volta para nos relembrar de quão amados por Deus nós somos. Se eu não voltar para esse lugar e me sentir amado, acolhido, onde eu posso experimentar o amor de Deus em profundidade, isso aqui pode ser uma baita reunião, um baita evento, um baita show, mas não é essa mesa que Jesus proporcionou para as pessoas. Na minha cabeça, se eu pudesse, tivesse todo o dinheiro do mundo, sabe para como eu faria uma igreja assim? Eu faria uma igreja que começasse o culto com uma boa refeição, terminasse o culto com uma boa refeição, a gente tivesse um momento de adoração, um momento de palavra, mas muita comunhão, muita comunidade, muita relação. Porque é só assim que a gente consegue ver Jesus nesse mundo, gente. Nós vivemos num bairro aqui, nos bairros ao redor, né? Gente muito bem preparada intelectualmente, gente financeiramente com muito dinheiro. Nem todos, mas tem muita gente, enfim, tem todas as condições de vida desse mundo. Mas o que muitas das vezes falta é amor de verdade. Não falta sexo. Não falta dinheiro. Não falta lugar bom para frequentar. O que falta é ser amado. É gente que veja e viu Levi. Não viu a reputação, e viu a pessoa. Quando a gente consegue atravessar essas capas todas e chegar na pessoa, aí a gente pode amar ela. A gente pode acolher ela. O que eu desejo, a minha palavra, é que esse Deus dos pecadores seja o nosso Deus. Não seja aquele Deus distante, que a gente até levante a mão e diga, Deus é santo, santo, santo. Mas quando eu erro, ele me esmaga por dentro. Eu posso até dizer, Deus é santo, mas ele me ama profundamente. Profundamente. Por isso que, assim como Levi, todos nós, sem exceção, também devemos reconhecer que nós somos os doentes, os pecadores dessa história aqui. E que meu desejo sincero, quando eu li esse texto, eu falava, o Senhor é o meu Deus. E não é porque eu sou evangélico, não é porque eu sou pastor, ele é o meu Deus, porque eu sou esse doente, eu sou esse pecador que precisa desse Jesus aqui. Qualquer outro Deus, sinceramente, não serve mais para mim. Qualquer outro Deus que eu possa explicar teologicamente, saibam disso. Essa cabeça aqui já leu muito livro de teologia bom. Mas qualquer outro Deus que não seja o meu Deus, aquele que me ama no dia que eu erro feio, ele não serve mais para mim. Porque eu sou esse doente. Eu sou esse pecador aqui que precisa desse Jesus que se senta à minha mesa para comer comigo. Sabe naquele dia que você está arrebentado por dentro? E você fala assim, onde está Deus? Onde está a graça de Deus? Cadê esse Deus perto de mim? Ele diz assim, calma, deixa eu chegar na sua mesa. Ele chega
E a gente está ali angustiado. A gente fala, Deus, onde está? E dentro de nós ele começa a se fazer presente. Eu sei que Deus está ali, perto de mim, junto a mim, comigo, dentro de mim e ao meu redor. Por isso que a gente tem que olhar para Jesus e aceitar esse Jesus aqui. A gente fala de aceitar Jesus, tem gente que pensa em levantar a mão na frente e falar, eu aceito. Não. Aceitar Jesus é reconhecer que nós precisamos dele. É reconhecer que nesses momentos difíceis a gente precisa, Senhor, chega perto de mim. Se senta à minha mesa de novo, eu estou quebrado por dentro. Eu estou cansado. Eu estou angustiado da vida. Eu estou querendo desistir de tudo. Ele fala, calma. Mas se eu, na minha roda de convivência só tem gente pior que eu, ele fala, calma. Eu estou com você. E a melhor coisa é quando a gente se sabe amado por esse Deus. A melhor coisa. Tem gente que diz que é nosso amigo, mas quando a gente erra, se afasta. Tem gente que diz que nos ama, mas quando a gente se torna o Levi da história, ele fala, nunca mais ando contigo. Mas tem gente que é Jesus pra gente. E diz o seguinte, eu tô contigo. Até onde? Eu tô contigo. É tão bom viver num mundo de pessoas que são Jesus para nós. E é tão bom quando a gente consegue ser Jesus para alguém que está quebrado, para alguém que estava excluído. Todos nós aqui somos esse Levi que precisamos de Cristo. Todos nós. Então a minha oração e a minha recomendação é que você chame Jesus para perto de você. É que você chame Jesus para a sua vida, para esse lugar de intimidade, de comunhão, onde você possa dizer, Senhor, senta-se à minha mesa perto de mim. Chega perto de mim. Eu preciso de ti. Eu queria orar com vocês, terminar orando. O Rodrigo vai me ajudar numa música. Mas eu queria que você fizesse esse caminho do coração aí. Se puder fechar os seus olhos e pensar nos quartos escuros que Jesus pode entrar, nesses lugares aí onde você diz, Senhor, não chega aqui perto não, aqui tem um Levi morando. Aqui tem um Levi que ninguém quer perto. Deixa Jesus te trazer para perto dele. Deixa Jesus te trazer para esse lugar de amor, de intimidade. Ele nos ama. E é o amor dele que muda tudo em nós. Todos nós, em algum momento ou outro, precisamos que Jesus chegue perto da gente, sente à mesa com a gente, fique ali com a gente. É Ele quem restaura a nossa reputação. É Ele quem restaura a nossa imagem. É Ele quem nos lembra de quão amados por Deus nós somos. Senhor Jesus, como a gente precisa de Ti, Senhor. E como a gente precisa desse Deus, desse Senhor, que se assenta à mesa conosco. Não é um Deus que está longe, mas um Deus que está perto. Não é um Deus indiferente, mas um Deus absolutamente participante da nossa vida, Senhor. Ah, Jesus, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Precisamos tanto do Teu amor, tanto do Teu acolhimento, tanto da Tua graça. Nos ajude, Senhor, a lidar com esse moralista que mora dentro da gente. E nos ajude também a recebermos, Senhor, a Tua presença dentro de nós quando nós nos tornamos esse Levi que coloca peso sobre a vida dos outros, que faz além do que devia. Nós todos precisamos de Ti, Jesus. E para além disso, nos faça
Jesus para esse mundo. Quantas pessoas, Senhor, não precisam de um abraço, de um acolhimento, de alguém que sem julgamento nenhum acolhe, ama, cuida, e que nesse movimento todo de acolhimento, amor e cuidado, elas possam sentir o teu toque, Jesus Cristo, o teu amor. Eu peço isso, Senhor, que nós percebamos a tua graça e que, por outro lado, nós sejamos graça para esse mundo. Em nome de Jesus Cristo que eu oro, Senhor. Amém. 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 E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão, consolação, a graça do Espírito Santo seja sobre todos nós hoje para sempre. Amém.